parece que a agenda atrapalhou um pouquinho. O doutor Álvaro está chegando aqui no nosso programa, mas a gente vai poder falar sobre esse assunto, um assunto muito importante e que diz respeito à sua vida, por incrível que pareça. Muita gente acha que não, né? Que é coisa lá para Brasília, coisa para os gabinetes, para as câmaras, mas não. Diz respeito à sua vida, doutor Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Zito. Boa tarde, Souza Grapiúna e Rony Sisto, e boa tarde os ouvintes da Litoral. Eu tinha muitos motivos para ter que chegar aqui hoje, não é, Zito? Para não deixar dúvidas. É verdade. Depois iam dizer que eu poderia ter tido uma proposta de corrupção, que eu fui corrompido para não ver o programa. Então, embora o dia de ontem fosse um dia atípico para mim, eu tive que me deslocar para Salvador, atender a necessidade da família e tal, e mais umas outras coisas que tinha prazo para eu resolver, mas atrasou o meu dia hoje, mas estamos aqui à disposição sua e da população. Pois é, vamos falar aqui em nome da prestadora Álvaro Ernesto, que é a Clínica Pai, sempre trazendo aí tratamento de transtornos mentais e dependência química. E a Clínica Pai fica na rua Nossa Senhora da Assunção, número 13, na Cidade Alta, na rua da Câmara de Vereadores, lá em Camamu. O telefone é o 3255-2488. Doutor Álvaro e sua equipe fazem atendimento de doenças nervosas e também de dependentes de drogas. Doutor Álvaro, corrupção. Hoje a gente, inclusive, no programa, já começamos falando de uma série de coisas, reivindicação da população, né? O serviço que não é prestado, a população paga os impostos e os serviços não chegam, tudo isso diz respeito a uma série de coisas ligadas à corrupção. Agora, para a gente começar esse nosso bate-papo, o que seria então uma prática corruptiva? Pois é, então é uma prática de desvio de finalidade, né? Um dinheiro foi orçado e alocado para uma determinada coisa, para se realizar alguma coisa como uma construção ou um projeto, e esse dinheiro foi desviado da sua função, desvio de finalidade, desvio de função, principalmente em relação ao dinheiro público, mas a corrupção não atém ao dinheiro público. Há um agente corruptor, que é aquele que paga para o outro se submeter ao seu desejo, e há o agente corrompido, que é aquele que se submete, né, ao pedido do corruptor. Então, o corrompido leva alguma vantagem, né, direta ou indiretamente, vimos no mensalão, direta ou indiretamente, ele leva alguma vantagem. E o corruptor, não necessariamente ele precisa deixar aquela prova clássica, né, do dinheiro recebido, não. A proposta de corrupção já é corrupção. Inclusive, quem aceita ser corrompido também está cometendo crime. Está cometendo crime, né? Tipificado na legislação brasileira, corrupção ativa e corrupção passiva, se eu não me engano, com mais de 4 anos de prisão. Doutor Álvaro, o Brasil é um país marcado pela corrupção? Quando a gente pensa assim mais do ponto de vista filosófico, lendo a Bíblia, né, que é o livro mais poético, o livro mais sábio, quem sabe o mais sagrado mesmo, o mais filosófico, o mais abrangente, vimos lá aquela história de Adão, Eva e a serpente, né? Onde o nosso Salvador, o nosso Deus, dizia a Adão e a Eva que podiam experimentar o paraíso, se deliciar, usar tudo, menos o fruto da árvore proibida, a maçã. Mas vai lá a serpente, né, e convence Eva de que deveria usar, porque ela tinha alguns ingredientes que não era possível se experimentar naquele dia a dia, mesmo no paraíso. Então convence Eva come do fruto proibido, foi corrompida pela serpente. A serpente foi corruptora e ela foi corrompida,
E depois Eva corrompe Adão. Para experimentar também. Aí está o pecado original, né? O pecado original não no sentido de que se fala na Bíblia, na religião, né? O pecado original em relação à corrupção. A marca, né, da fraqueza humana diante da lei, diante do não. E veja que tem tudo a ver com aquela entrevista do pai, né? Se não há um pai forte, ou seja, uma lei forte, se essa lei não faz com que as pessoas entendam que não pode tudo, que pode muito, mas não pode tudo, então uma sociedade que não aceita o não é uma sociedade uma sociedade que está na trilha da corrupção. Agora, quando você compara com o Japão, ministro japonês, quando sai da linha, seja por um problema familiar, porque teve um amante, seja porque desviou alguma coisa e foi descoberta, ele se mata, né? Ele se mata de vergonha, porque naquele país há uma outra cultura, a cultura de que o erro não é perdoável, a derrota não é perdoável. O japonês, ele nos dá a lição do kamikaze, que é o indivíduo que se mata para cumprir uma missão, e nos dá a lição de que o homem desonrado não deve viver, e eles se matam, né? E entre esses dois extremos, alguns países da América do Sul e o Japão, nós temos a Alemanha é rígida, a Inglaterra é rígida, a China é rígida, mas no Brasil não é assim, Zito. Tanto não é que a gente tem aí uma série de fatos de corrupção que marcaram e continuam marcando negativamente a história do nosso país, né, doutor? Temos, e eu vou, não é, por a questão de hierarquizar esses fatos, começar na fila do banco, onde às vezes tem 10 pessoas ou 15 na fila e chega lá um garoto ou uma garota representante de uma grande empresa, e depois vem outros colegas dele que representam outras empresas. E aí, os 5 que estão na fila com você dão o pagamento para um deles fazer, e passa na sua frente 5 pessoas, e naquele momento você está sendo vítima da corrupção, né? Da frouxidão moral, né? Da lei de Gerson, do pode tudo, ou seja, da cultura macunaínica, daquele cara que não tem caráter, né? Tudo pode, tudo dá um jeito, né? Ou o cara que diz para o funcionário público, facilite aí para mim, cara. A gente deu conversa, jeitinho. A gente conversa lá fora. Deu jeitinho, né? Depois a gente conversa, ou até coisas muito mais. A gente, como médico, vê muito isso aí. Doutor, faça esse relatório para eu ser bem sucedido na perícia do INPS, que depois eu trago um presente para o senhor. E os laboratórios, Salvador, quantas vezes o laboratório diz, doutor, o senhor quer passear aí no sul do país ou em outro país, prescreva esse remédio meu aqui, ó, que o nosso laboratório está dando passagem e hospedagem de graça para o congresso tal e qual, né? Então, não precisamos nem ir aos extremos, aos grandes escalões. A nossa cultura. Carimbe aqui para mim um documento de 10 laudas. O juiz mandou aí, carimbe aqui para mim, quer dizer, carimbe aqui para mim, para essas pessoas, botar o carimbo. Mas o carimbo tem uma finalidade, tem uma simbologia, tem uma representatividade. Quando você carimba e assina embaixo, você está assumindo a responsabilidade pelo que você está dizendo. Doutor Álvaro, só para a gente elencar alguns aqui, por exemplo, a Câmara dos Deputados, no desvio de recursos orçamentários de ordem de 100 milhões, nós tivemos também a CPI no Congresso Nacional, onde membros, né, inclusive fez também desvios de recursos por parte desta comissão. Tivemos a Previdência Social envolvendo juízes, advogados, médicos, policiais, enriquecendo com propinas. Tivemos na Justiça aquele fato lá, se não me falha a memória, de São Paulo, onde o juiz Nicolau, né? O conhecido Lalau, né? O Lalau, tem aquele outro juiz federal, César, alguma coisa, né? Que
que também ficou preso aí alguns anos por práticas corruptas, né? Temos notícias que não podemos provar, se lembre que os corruptos, né, os ladrões não deixam prova, uma vez ou outra se descobre alguma. Exatamente. Cada 100 casos se descobre uma, né? Mas falam por aí, por exemplo, que tem a indústria de liminares, né? Indústria de liminares. Tribunais. Teve também recursos liberados para hidrelétricas, estradas, açudes, e aí tem aquela comissãozinha lá que alguns deputados, Os assessores... promotores de justiça, então, eles fazem uma cartilha ao Ministério Público dizendo que onde está o foco de corrupção nas prefeituras. Ele aponta mesmo, a licitação é um... Né? O cara tem uma empresa, quer que a empresa dele ganha se enquadrilha ali com alguns funcionários, às vezes até com o gestor de uma secretaria, às vezes com o gestor geral, o prefeito, o governador, o presidente, quem sabe, e dali ele ganha a licitação porque as outras empresas não concorreram para valer, foi criada por alguém para perder a licitação para aquele que estava com a carta marcada e ganhar a licitação. A outra, é muito comum, por exemplo, de que eu chamo muita atenção da população, é na construção. Ah, mas tal pessoa rouba, mas faz. Rouba, mas faz como? Isso é uma máxima ridícula, né? Uma máxima ridícula. Tinha 10 mil reais para construir cada casa popular. Mas comprou areia de má qualidade, bloco de má qualidade, né? Funcionário, operário de má qualidade, gastou 5 e meteu 5 no bolso. Então, os promotores sabem onde está o nó da questão. O nó da questão está nos intermediários, as empresas agora, né? As ONGs, as ONG, as cooperativas. Imagine, por que o prefeito, um secretário municipal, precisa de uma cooperativa para pagar os funcionários? Né? Não custa alguma coisa isso? Custa. 20%. Vai para onde esse dinheiro? Não sei. Mas pode ir para a corrupção. Pode ser porque a cooperativa tem um trabalho, paga os funcionários e tal. Mas 20%? Você vê uma outra coisa interessante, Zito? É que todas as cidades vão copiando, né? Copiando o pior modelo. E há algumas desculpas que a gente fica até na dúvida, que alguns prefeitos dizem assim, olha, mas eu tenho uma lei de responsabilidade fiscal que limita o gasto orçamentário, né? A contratação pela via legal, que se pessoal, concurso, né? E tal, aquele índice que não pode passar, se eu não me engano, de 54%. Assim, só através de uma ONG ou uma ONG, ou seja lá o quê. Oh, meu Deus! Mas aí não está só sendo o prefeito e a empresa corruptos, está sendo o Ministério Público, está sendo a Justiça como instituição, está sendo o país inteiro, né, rendido a uma desculpa fajuta. Ou então, conserta a lei, meu filho, conserta a lei. Se o índice de 54% não dá, passe para 60%. Ou então, exija dos prefeitos que cumpram o orçamento. Porque o que é o orçamento? É um plano, um planejamento, né, onde tem uma conta. Quando vem um determinado dinheiro para a educação, o dinheiro vem apontando onde você gasta tanto com pessoal, tanto com custeio, tanto com investimento. Então, se o gestor, no mínimo, se ele cumprisse a cartilha, né? Ele já estava evitando aí 80% da corrupção. Aplicasse o dinheiro segundo manda aquela cartilha, o projeto, né? A lei orçamentária, os planos de saúde, educação, de assistência social, conferido pelo relatório de gestão, né? Avaliado pelos conselhos de saúde, e os conselhos de saúde sendo eleitos como os melhores dentro daquela comunidade, daquele grupo. Então você vê que tudo tem uma raiz. A raiz é a
fraca, frágil cidadania, né? Ah, não gosto de política, não. Não quero participar do conselho. Não quero, não vou participar do conselho. Política não me interessa. Todo político é ladrão. Quem diz isso e não participa está fazendo parte da quadrilha. Está contribuindo. Está fazendo parte da quadrilha. É realmente muito complicado e, inclusive, o advento mais marcante dos últimos tempos é justamente essa questão do mensalão, né? Do escândalo do mensalão. Pois é, o mensalão, não é? O mensalão, digamos, era uma prática usada durante muitos anos no Brasil. Só que o mensalão, alguém pegou o cara lá no correio recebendo uma propina de R$2.000. E aí alguém achou que podia jogar a conta para Roberto Jefferson, político experiente, um corajoso, um advogado, criminalista, se eu não me engano. Então Roberto Jefferson acabou tomando uma decisão. Olha, já que eu fui pego e estou querendo, ou melhor, já que querem botar a conta inteira para mim, eu vou dividir o ônus com toda a quadrilha. Eu não acreditava que ele tivesse coragem suficiente. A quadrilha que eu estou falando aqui, entre aspas, viu, ouvinte? Porque se lembre que os nossos grandes juízes lá do Supremo Tribunal Federal decidiram empurrar a goela abaixo dos brasileiros, dizendo que não era uma quadrilha, nem um bando. O Disseu foi absolvido da quadrilha, o Deluco foi absolvido, que aquilo, segundo os juízes, não configura o crime de formação de quadrilha, né? Não configura o crime de formação. Para mim, configura, e para mim, essa configuração abarca muito mais do que o executivo e o legislativo. Doutor Álvaro, existe dados que possa medir a corrupção dos países? O Brasil hoje ocupa a 79ª posição entre 176 países. É um índice muito alto, né? É muito alto, é muito alto. É muito alto porque, Zito, atrás de cada ato de corrupção tem um defunto. Atrás de cada ato de corrupção tem uma criança desnutrida. Atrás de cada ato de corrupção tem centenas de crianças fora da escola. Atrás de cada ato de corrupção tem milhares de jovens usando drogas, se prostituindo, roubando. Então, é um crime hediondo. Qualquer centavo que se tire do dinheiro público se está matando pessoas, deseducando, tirando oportunidades da juventude. Então, é um dinheiro que precisa ser tratado matematicamente. Agora, me diga como, Zito. Tem prefeitos que não sabem ler nenhum texto simples, com palavras em letra de forma. Como é que vai ter uma leitura diferenciada de um orçamento? Interpretar o que é mais difícil, né? Interpretar o orçamento, né? Você diz assim, ler, todo mundo pode ler. Pode até ler. Pode até ler, mas entender, interpretar, entender a filosofia do negócio, a razão de ser daquele orçamento, o documento. Ou então a Câmara que aprova um orçamento porque o prefeito pediu, né? Não cumprir o seu papel. Até para escolher bons técnicos no seu auxílio é preciso ter uma mínima noção. Claro. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, o Ronald Reagan era um ator lá de cinema e foi o presidente dos Estados Unidos, da nação mais poderosa do mundo. Então, aqui nós não queremos dizer que o prefeito tem que ser só o advogado, o engenheiro, o médico, ou seja, com um diplomazão lá. Nada disso, pode ser qualquer pessoa. Agora ele tem que ter uma formação moral. Ele tem que entender os documentos, ou seja, ele tem que ter capacidade de ler e interpretar. E ele tem, acima de tudo, que ter cultura, informação, abrangência mental para escolher bem os seus ajudantes, né, os seus secretários, os seus mandados. Portanto, a corrupção interfere diretamente na vida das pessoas, seja na exclusão social, na desigualdade matando econômica. Inclusive. Matando, porque se alguém tira R$200 mil de um município pequeno como esses
da nossa região de 20, 30 mil habitantes, alguém está morrendo lá na outra ponta. Alguém está deixando de estudar. Alguém está deixando de fazer uma tomografia. Alguém está deixando de receber o remédio que deveria receber. Ou seja, se as pessoas não estão tendo o serviço que deveria lhe ser oferecido, até porque ele já pagou por isso. Já pagou por isso. Já pagou por isso. Pagou. Significa dizer que esse dinheiro está indo para outro lugar que não é a serviço do povo. E o outro lugar, geralmente, é o bolso dos inescrupulosos. Com certeza. Doutor, como combater a corrupção nesse nosso país, com tanto vício assim? Olha bem, não é uma coisa para hoje, porque a combate à corrupção é uma mudança de cultura. Mas você veja bem, se a lei for dura, não essa frouxidão moral, como fizeram agora no julgamento do Mensalão, né, que um mesmo tribunal que disse que haviam quadrilhas formadas e está lá as provas discutidas durante meses, esse mesmo tribunal disse assim, não há quadrilha, foi um engano, interpretaram errado. Então, enquanto houver uma frouxidão moral, enquanto os juízes não forem bons juízes, e olha que a maioria né, enquanto os policiais não forem bons policiais, enquanto os médicos não forem bons médicos, bons advogados, não teremos gestores públicos de qualidade. Por quê, Zito? Porque os gestores são cópias fiéis da população. Eles são retirados de um conjunto. Se o conjunto é corrupto, dali vai sair um gestor corrupto. Claro que não são todos. Alguns são vítimas. Alguns são vítimas de funcionários inescrupulosos. Batendo papo, a gente vê alguém dizer assim, ô Zito, não se meta nesse negócio não, Zito. Nunca se candidate a governador do estado da Bahia, porque você vai sofrer tanta pressão dos deputados, né, para dar o mensalãozinho dele, que você, mesmo que você não queira roubar para você vai ter que roubar para ele. Para dar os outros. E quando a pessoa chega assim, eu vou votar no senhor, mas eu preciso de um saco de cimento. Por isso é que eu digo que não são os políticos os únicos culpados. A população tem que arcar com a sua responsabilidade no voto. O voto não é qualquer mercadoria. O voto é a coisa mais séria que existe numa comunidade participativa. O voto é a maior expressão da cidadania. Então, é escolhendo bem, é conhecendo a pessoa. Não é conhecendo o retratinho, a fotinha bonitinha, toda maquiada, não. É conhecendo as ideias, é conhecendo a vida pregressa, é conhecendo as atitudes dos gestores, candidatos, que a gente vai escolher melhor. E para aí, não, Zito, não para aí. Agora nós vamos fiscalizar como é que ele... E isso para qualquer um, Se eu, um dia, me arvorasse a um cargo público, eu queria ser muito fiscalizado, porque pelo menos eu estava sendo livre, mais facilmente livre da cadeia, porque podia ser que alguém quisesse me obrigar, eu me corromper, e se eu sou bem fiscalizado, eu ia ficar pressado. Você vê que quando eu estava na Secretaria de Saúde de Camu, eu nunca aceitei ser presidente do Conselho de Saúde, sempre foi um opositor ao regime do grupo político que eu estava, normalmente o pessoal do PT, líderes sindicais, porque eu achava que quanto mais fiscalizado eu fosse, né, melhor seria o retrato do meu trabalho como gestor. Doutor Álvaro, inclusive, aí a gente vai para a questão da transparência, né? A falta, melhor dizendo, a gente procurar de uma certa forma nesse país, né, diminuir essa impunidade que gera a sensação de bem-estar nas pessoas que cometem crimes, seja ele qual for, inclusive de corrupção, né? E as pessoas também deixarem de trocar o seu voto por nada, por migalhas, e pagar um preço caro de 4 anos. Vitor, se alguém vende o seu voto para completar, né, o passeio da sua casa, não tem o direito depois de pedir água encanada para o seu bairro. Não tem o direito depois de pedir calçamento para a sua rua. Não tem o direito depois de pedir boa educação e boa saúde para os seus filhos. Porque vendeu o voto. Vendeu o voto, devia estar na cadeia
junto com quem comprou o voto. Não é mais possível conviver com isso, porque em todos os escalões, olha aí a Petrobras agora, Zito. Olha a Petrobras, olha a bronca que está lá. A Petrobras perdeu ações de R$26 para R$12, ou seja, mais de 100%. Né? Comprou uma refinaria de 50 e tantos milhões, do preço de 50 e tantos milhões por 1.200 bilhões. Que loucura é essa, rapaz? Onde é que foi esse dinheiro? Nós estamos com a ponta do iceberg. Ou você acha que esse dinheiro está voando? Esse dinheiro está no bolso de algum canalha, rapaz. Verdade. Esse dinheiro está no bolso de algum canalha. E é papel do Ministério Público, da Polícia Federal, né? É atuar nesse pessoal. Agora, eu acho que os órgãos de repressão e de correção judicial não devem atuar só sobre os grandes ladrões. Acho que tem muitas instituições que são usadas para fins não éticos, entendeu? Que são utilizadas para o poder de dominação nas cidades, sindicatos, né? Associações, ONGs, e que isso está corroendo o tecido moral do Brasil, que está sendo visto por outros países e por outros povos como um dos lugares mais corruptos da face da Terra. Doutor Álvaro, é um assunto bastante polêmico, como todos que nós trazemos aqui, de certa forma, com o objetivo de prestar essa utilidade para a sociedade aqui da nossa região. Consequentemente, a gente está naquela máxima. Nós estamos fazendo a nossa parte aqui no programa Alô. A gente gostaria de agradecer, já adentramos aí no Saudade Litoral do Marcelo, né? Mas de qualquer forma, também um assunto importante, a gente não poderia deixar de ampliar um pouco mais essa discussão. Pois é, nós não podemos crucificar apenas os políticos, porque o político pode ser qualquer um de nós, né? Nós temos que partir para o cidadão. Nós temos que edificar ou reedificar a cidadania. Nós temos que mostrar que numa democracia é com o voto que se constrói um país, é com o voto que se derruba a corrupção, é com o voto consciente que se melhora a saúde, a educação, a segurança pública. Ou seja, política não é só para políticos, política é para todas as pessoas que precisam muito mais até do que os chamados políticos. Boa tarde aos ouvintes da Litoral FM, no programa Alô Litoral, que é sempre uma honra participar. Pois é, doutor Álvaro Luiz, hoje no nosso Papo da Semana, corrupção e administração pública no nosso país, assunto muito interessante, né? Muito esclarecedor. Tenho certeza que nós prestamos um serviço interessante para a nossa sociedade. Tem as informações policiais? Vamos